Na tradição do Evangelho, Jesus tem a oportunidade de dizer: eu nunca vos deixarei a sós. É uma frase culminante, paradigma, confortadora. Eu me vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará o Espírito de verdade, que ficará convosco até a consecução e o término dos séculos. Esse Espírito de verdade são os anjos do Senhor, que descerão à terra para repetir as suas lições e dizer coisas novas que naquela época não seriam compreendidas. E o Espiritismo é esse Consolador. Também chamada essa tarefa a segunda vinda do Cristo. A primeira, ele veio pessoalmente, assumiu a estrutura orgânica das criaturas humanas, em carne e osso. Depois, ele mandou seus embaixadores em todas as partes da terra, nas aldeias, nas metrópoles, nas megalópolis, na intimidade doméstica, onde quer que nós tenhamos deambulado, sempre passou alguém que nos deu a mão. Eu me recordo da minha própria trajetória. Quanta gente dobrou os meus paraquedas ao longo do caminho, sem que eu soubesse. Eu vinha descobrir alguns que sustentaram a minha vida através do seu gesto anônimo. Eu descobri, por exemplo, que um dos benfeitores da minha vida havia sido um colega de trabalho na repartição. Nós trabalhávamos no Instituto Governamental, o IPASE. E houve uma época que teve uma seleção. E um colega, eu era o mais jovem de todos, um colega nosso foi consultado pela administração para exercer, fora do nosso expediente, uma oportunidade de trabalho. E naquela época, o salário de que eu dispunha não era suficiente para me dar uma vida tranquila. Era exatamente o necessário para viver. E esse amigo, que era um colega, renunciou, apontou o meu nome, cedeu-me o lugar dele, e eu só vinha saber 50 anos depois. Então ele dobrou meu paraquedas. Felizmente, eu sempre tive com ele uma certa afeição e nos dedicávamos ao trabalho. Eu passei para um posto maior, a receber uma remuneração de chefia, e ele, como subalterno, renunciou. E mais tarde, quando ambos já estávamos aposentados, um dia, o meu chefe daquela época me disse: Divaldo, você é um homem de sorte, porque o seu primeiro impulso aqui na repartição foi exatamente o apoio de fulano, seu colega que renunciou, porque sabia que você precisava de ganhar mais do que ele. E ele deu o seu lugar. Eu fiquei comovidíssimo, porque graças a ele eu pude dedicar um tempo às atividades espíritas e ter o meu ponto silenciado. Eu não precisava de bater ponto. Eu tinha liberdade. E isso me permitia atender doentes, a visitar pessoas com problemas e a realizar atividades de viagem. Como eu tinha uma tarefa específica, eu era datilógrafo e tinha a tarefa de trabalhar a apólice, fazer o rosto, fazer o documento. E esse documento não pode ter erro, não pode ter rasura, não pode ter emenda.
Então, eu era quem fazia esse trabalho, porque tinha muita habilidade, tinha muito cuidado, e fui destacado desde o concurso para realizar o rosto da apólice. Então, um dia, o meu chefe, sabendo de que eu tinha muitos convites para proferir conferências, mas não tinha tempo, porque trabalhava 2 expedientes, disse-me: olha, Edivaldo, você não precisa vir ao trabalho. O que hoje é muito moderno, eu já fiz há mais de 50 anos. Você fica em casa e faz o trabalho, vamos dizer. Você realiza por dia 12 a 15 processos. Então, se você todo dia nos mandar 12 a 15 processos, para nós não importa. Se você fez aqui, ali, acolá, não importa. É até bom que você não venha aqui. É um de menos. Você faz em casa. E pode adiantar. Se você, por exemplo, fizer 50, pois bem, você tem 3 dias, 4 dias que não precisa bater ponto. Viaja, faz o que quiser. Eu viajava, levava o material, levava uma máquina portátil, e nos intervalos das viagens eu realizava o meu trabalho, que foi sempre muito bom, e eu fiquei nele por 35 anos. Mudei de chefia de situação. O meu chefe foi o meu dobrador de paraquedas, porque ele facilitou que eu visitasse 70 países. Não é qualquer pessoa que tem essa oportunidade, principalmente sem ter dinheiro, sem ter pistolão, sem ter conhecimento público. Tudo por acaso, porque sempre havia alguém na sombra que dobrava o meu paraquedas e chegar a uma idade tão expressiva como a que eu tenho hoje, 95 anos, quase 96. Então, aquela promessa de Jesus cumpriu-se, porque no dia 12 de fevereiro de 1949, eu psicografei a primeira mensagem. É uma mensagem curta, que está num livro chamado Ementário Espírita, que eu ofereci à obra grandiosa da cidade de Matão, o Instituto de Caiba Schutel. E esse foi no ano de 49. E então, a partir daí, eu comecei a escrever mediunicamente. Em 1956, um amigo de Ponta Grossa, que era gerente de um banco, me disse: Edivaldo, é uma pena que essas mensagens não sejam levadas ao público, porque ficavam reduzidas à sessão mediúnica, quando eu recebia. Nós mandávamos imprimir e ficava reduzida a alguns amigos a quem nós dávamos. Então ele me disse: eu vou me encarregar de mandar imprimidas e mandar pelo correio a pessoas que têm interesse em recebê-las todo mês, absolutamente grátis. E começou a mandar. Chegamos a mandar para 50 mil endereços. Depois ele teve uma outra ideia. A pessoa recebe a mensagem, lê e guarda. E, de repente, quer reler, não sabe onde está. Então, eu tive a ideia, quando chegar no fim do ano, pegar as 12 e fazer um opúsculo e colocar um grampo. E a pessoa tem mais facilidade de guardar. Aí passou ele mesmo, em Ponta Grossa, no Paraná, a fazer isso em homenagem ao seu amigo da cidade do Salvador. Eu apenas datilografava a mensagem e mandava para ele. E ele mandava para mais de 50 mil endereços, pagando selo, envelope, o trabalho exaustivo. Em 1962, nós hospedamos aqui um grande pensador e filósofo, o professor Carlos Torres Pastorino, um homem eminente, extraordinário, de uma cultura ímpar e de uma singelidade, simplicidade, bondade incomparáveis. E conversando um dia,
Pastorino me disse assim, Divaldo, que interessante. Eu tenho todas aquelas mensagens do Ari Schmidt. E eu tive uma ideia. Eu queria lhe pedir licença para montar um livro. E esse livro pode ter 50 mensagens. Eu, então, lhe perguntei, como se fosse agora, e você acha que elas merecem ser publicadas? Ele disse, mas como não? Eu posso distinguir muito bem o estilo de Rabindranath Tagore, o poeta da Índia, de Joana de Ângeles, de Manuel Filomeno de Miranda. Já fiz um estudo de estilos, então vale a pena. Eu perguntei, e como é que eu faço? Ele disse, eu tenho inspiração de Joana de Ângeles, que ela pode colecionar, e eu publico no Rio de Janeiro. Então, no dia 5 de maio de 1964, em pleno período de exceção, no auditório do Ministério da Fazenda, que ficava no Rio, a área dos ministérios, foi lançado meu primeiro livro, Messe de Amor, com 50 mensagens. A primeira mensagem é Solidão e Jesus, que Joana havia dedicado a mim, explicando a minha solidão de rapaz jovem, dedicar-me a uma obra, não ter ninguém, meus pais haviam desencarnado, meus irmãos. A minha família, como diria Chico, sois vós. Essas bênçãos, essas luzes, esses espíritos, muitos dos quais eu conheci desencarnados, me anunciaram que iam reencarnar. Reencarnaram-se. E diariamente eu encontro amigos dos anos 50, portanto, há 70 anos, há 80 anos. Muito bem.